Graça e paz a todos que estão nos assistindo mais uma vez nessa live, onde nós podemos ter a oportunidade de cada dia, de cada noite que o Senhor tem preparado, estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais da palavra do Eterno. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença mais uma vez, Te louvando, engrandecendo, Te honrando por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Pelos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado, ó Pai, em meio ao caos, à tribulação, às aflições, mas nós sabemos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado dos Teus filhos na face da terra e tem livrado, Senhor, enviado os Teus anjos, como diz a Tua palavra, no Salmo 91, 1000 cairão ao Teu lado, 10.000 à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Venha, Senhor, falar conosco, dá-nos sabedoria, dá-nos graça e continua, Senhor, operando segundo a Tua misericórdia, em nome de Yeshua HaMashiach, para a glória do Eterno. Amém. Amém? Glória a Deus. Maria José, Pai do Senhor, Yasmin, a Cíntia, lá de Montes Claros, Deus que abençoe. Irmãos, nós vamos ler hoje uma palavra muito interessante, muito importante, que nós devemos sempre meditar em tudo que está na palavra, tudo que está na Bíblia é muito importante. E essa palavra, ela vem de encontro aos dias atuais. Natasha, Neide, e tudo aquilo que vem de encontro aos dias atuais, né? Nós vamos ler em Josué. Nós vamos falar de um jovem que foi escolhido por Deus desde pequeno, desde a mais tenra idade, para seguir a Moisés. Seguir a Moisés, que foi um homem escolhido por Deus também, para nascer, para libertar o povo de Deus. Tirar o povo, Moisés, Pai do Senhor, para libertar o povo de Deus da mão de Faraó, da mão do Egito. Eles estavam sofrendo grandemente e Deus trabalhou, Deus preparou todas as coisas para que Moisés nascesse e fosse criado pela filha de Faraó. E aprendesse a lutar, fosse um lutador, né? Ali, aprendesse tudo do palácio e depois se tornasse um peregrino, vamos dizer assim, né? Porque a cristiana, Pai do Senhor, porque ele foi, depois que viu, descobriu, sentiu a empatia com o povo hebreu, descobriu que também era hebreu, descobriu que era filho de Deus, ele começou a se preocupar com o povo, que ele fazia parte da sua linhagem. Silvia Plinta, Deus abençoe, querida. Então, começou a se preocupar com aquele povo do qual ele fazia parte. E ele começou a questionar muitas coisas, e então ele ficou sabendo que ele era filho de Joquebede e de Arão, que eram seus pais, que eram egípcios, que eram hebreus que estavam no Egito, sofrendo. E ali ele começou a defender os seus irmãos que estavam sofrendo ali no Egito, trabalhando como escravos. E um dia ele viu um guarda, um soldado, batendo muito num daqueles seus irmãos, né? Cidadãos, concidadãos. Patrícia, um beijo, paz. Ivone, paz. Então ele se irou e cortou a orelha daquele soldado. E aí precisou de fugir. Ele matou o soldado e foi embora, fugiu. E aí foi para Midian e a gente sabe da história. E ele foi guiar o povo no deserto. Sueli Lara Roge. Ô, Sueli, beijo, querida. João, Ana, mandaram um beijo, outro para vocês também. Meus queridos, lá em Paraná, estão assistindo. Sueli, um beijo, viu? Beijo no seu esposo também, no Rafael. Então, o que aconteceu? Ele obedeceu ao Senhor. Aquilo que Deus falou para ele fazer, ele fez. Mas ele, por amar muito o povo de Israel, amar muito os servos de Deus, que eram seus irmãos concidadãos, Rafael, Felipe, Ami, Maria Emília, Ivone, Deus abençoe. Ele ficou preocupado com o povo.
muito preocupado com o povo. Então ele orava a Deus, que o povo no deserto não tinha comida, não tinha água, não tinha nada, entre aspas, porque o Deus que os guiou, o Deus que os mandou para Canaã, já tinha providenciado todas as coisas. Mas o povo, como até hoje o povo é, Thalita Lima Serra, minha nora, beijo, como até hoje o povo é, angustiado, desesperado, né? Querendo as coisas já, tudo na hora, em cima da hora, na hora que eles querem, não espera o tempo de Deus. Então eles deixavam Moisés muito preocupado, porque eles pediam água, eles pediam comida, eles pediam carne, eles pediam tudo. E Josué via tudo aquilo. E a Bíblia fala que o sapato não desgastava, que a roupa não rasgava, que nada faltava para eles. E hoje em dia, muitas vezes, nós estamos vendo pessoas angustiadas, desesperadas, preocupadas com o dia de amanhã. E nós temos que ver pela palavra que o Senhor é o que provê todas as coisas. É o Deus provedor, aleluia. Ele provê todas as coisas, em todos os momentos que nós precisamos, e que Ele vê, este é o momento certo, Ele provê. E aqui em Josué capítulo 1, diz assim, o título, Deus fala a Josué, olha só que interessante, e animal. O que é mais interessante nessa palavra é que Deus falou, Márcia, Pai do Senhor, Igreja Missão Cristo Vem, beijo para os irmãos. O que é mais interessante que eu vejo aqui, que Deus, ele falou com Josué, mas ele viu que Josué estava desanimado. Por que será que Josué estava... Meire Silva, beijo. Maritiza, do México. Deus abençoe, meu amor. Está lá no México nos assistindo. Que Deus te alcance, te abençoe, te dê paz, tranquilidade, vitória. Amém? Em nome de Yeshua. Então, nós vemos que Josué, ele viu tudo aquilo, ele viu o sofrimento de Moisés. Como o povo era rebelde. Quando Moisés foi receber os tábuas da lei, o povo se rebelou. Arão permitiu que eles fizessem bezerro de ouro. Então tudo aquilo foi somatizando e foi sendo colocado na mente de Josué como algo terrível. Ele sendo um jovem, uma criança, depois adolescente, jovem, e vendo o sofrimento do seu líder que era Moisés. Mas Deus o havia escolhido para ser o sucessor de Moisés. Então o que aconteceu? Aqui no versículo 1 do capítulo 1, diz assim, e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Olha só. O que é servo? É aquele que serve, que faz com prazer para o seu Senhor. Aquele que obedece à ordem do seu Senhor. Este é o servo verdadeiro. E Moisés era servo do Senhor. E diz assim, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, o Senhor chamou Josué, depois da morte de Moisés, e explicou, eu estou falando com Josué, filho de Num. Eu acho interessante isso. Significa que esse nome Josué era um nome comum. Mas Deus especificou que esse Josué que ele queria fazer a obra, que ele queria usar, era o filho de Num, que era um servo do Deus Altíssimo também, que era um homem obediente ao Senhor. E ele havia escolhido esse Josué, que foi obediente a Moisés, que serviu a Moisés, que aprendeu com Moisés. Quando Moisés foi lá receber as tábuas da lei, ele ficou lá embaixo esperando Moisés, sendo jovem, ficou lá. Versículo 2 fala, Moisés, meu servo, é morto. Então até aqui, Josué não sabia que o Senhor já havia recolhido Moisés, porque Moisés subiu para o monte e não voltou mais. E todo mundo ficou esperando. E o Senhor então chamou especificamente a Josué, o filho de Num, servo do Senhor Altíssimo, para poder fazer a continuação daquilo que Deus havia prometido aos filhos de Israel, levá-los a Canaã. E aqui o Senhor fala que o Senhor precisou animar, dar ânimo a Josué. Quando ele soube que que aquele que era superior a ele, aquele que o guiava, né,
que era o sacerdote que Deus havia levantado, o homem mesmo de Deus, o servo do Deus Altíssimo, havia falecido, ele ficou desanimado. Ele falou, e agora? E agora o que vai acontecer comigo? O que eu posso fazer? Esse povo todo aqui, o que eu faço? Deus conhece o coração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Nos dias de hoje nós sabemos que está tudo difícil. E muitas vezes as pessoas acreditam que essa pandemia e o isolamento que nós estamos vivendo sejam os responsáveis pelas suas noites mal dormidas. Aqui Josué, ele achou que o problema maior dele era a morte de José, de Moisés, e por isso ele tinha ficado desanimado. Então nós estamos vendo aqui que ele ficou com medo, ficou assustado, como você está hoje assustado. Você está sem dormir achando que é por conta da pandemia. Mas se você for refletir, é por conta da situação que você já vive há muito tempo. Os problemas que você enfrenta no seu cotidiano. Aqui, Josué precisou ser animado porque ele viu as coisas que aconteceram no deserto. Coisas que deixavam Ana, a paz do Senhor, irmã Leonor, minha sogra, Deus abençoe. Então nós vemos aqui que foi preciso de Deus trabalhar na vida de Josué de uma maneira como Deus está trabalhando na sua vida hoje, na minha vida hoje, com a situação. Mas nós vemos que muitas vezes a pessoa fica tão desanimada, ela fica com tanto medo, né? Porque tem que ficar isolada, sozinha, não tem com quem falar, que ela não consegue nem respirar direito às vezes. Sente falta de ar, não consegue respirar, fica agitada, fica nervosa. E eu creio que Josué ficou assim também. Porque afinal de contas Josué estava sozinho. Deus falou foi só com Josué. Deus mandou falar com Josué que ele que seria aquele que, o percursor de Moisés. Aquele que teria a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que Moisés havia deixado e que não era fácil conduzir aquele povo. Então Josué ficou apreensivo e precisou de Deus o animar. E Deus quer te animar hoje. Deus está te animando agora. Por tudo que você está passando. Por sua dificuldade. Pelas noites mal dormidas, pela preocupação. E nós sabemos que isso tem a sigla de SPA. Adriana Marcelino, Deus abençoe. Que é a síndrome do pensamento acelerado. Essa síndrome do pensamento acelerado está hoje na mente de todo mundo. Jean-Pierre, meu neto, Deus abençoe. Nós vemos que está na mente de todo mundo está pensando muito acelerado. A gente não sabe mais que dia que nós estamos, a hora que nós estamos, que oração, que dia é, que mês é. Por quê? Por conta que nós estamos todo mundo acuados. Nós estamos acuados. Aqui, Josué se sentiu acuado. Josué se sentiu com medo. Mas Deus estava falando com ele. Deus está falando com você agora. Não sinta acuado. Não tenha medo da pandemia. Não tenha medo do que está acontecendo. Porque Deus é contigo. E Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário. E Ele levou sobre Ele todo o nosso sofrimento. Toda a nossa dor. Toda a nossa enfermidade. E aqui nós vemos que por conta dessa pandemia, muita gente está enferma. Muitas pessoas estão doentes. E não tem com quem falar. Não tem com quem desabafar. E entra em depressão. E nós vemos que cerca de 6 bilhões de pessoas sofrem diariamente com esses sintomas. Que se torna um grave transtorno na vida da pessoa. Atrapalha a vida da pessoa totalmente, porque ela fica conturbada, perturbada, ela não sabe como agir, que atitude tomar, aonde recorrer. Os hospitais não estão recebendo ninguém, a não ser quem esteja com vírus. Então imagina como está a mente do ser humano nos dias de hoje. Mas aqui o Senhor está falando que nós temos que o quê? Animar. E o nosso ânimo, ele vem do Senhor. Ele vem das promessas do Senhor. E nós temos que confiar naquilo que Deus tem falado. Nós temos que saber que o Senhor é conosco. E muitas vezes nós estamos estipulando
excessivamente o nosso cérebro. Nós pensamos muito rápido as coisas, porque nós temos muitas informações desencontradas. Cada um fala uma coisa. Então, nosso cérebro, às vezes, não consegue filtrar na hora aquilo que nós precisamos realmente de ter no nosso cérebro, na nossa mente, para que nós possamos viver tranquilo, nos animarmos, ter fé no Senhor. Então, o nosso cérebro o pensamento fica acelerado. Estamos estimulando demais o cérebro por conta disso, por conta da situação. E nós sabemos que uma máquina não pode trabalhar em alta rotação se ela não for preparada. Irmão José, Deus abençoe. Clara Moniz, Deus abençoe. Se não for preparado para o cérebro trabalhar em alta rotação, uma máquina em alta rotação, o cérebro também não tem condição. Vai dar um choque, vai dar um chute na cabeça da pessoa. Hoje em dia nós vemos pessoas que estão com síndrome do pânico, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão até com esquizofrenia, esquizofrênico, porque a cabeça, ela não aguenta muita informação de uma vez, sem ter tempo de refletir. E o brasileiro tem essa mania de não refletir, não aprende a refletir, não tem um momento de reflexão. E nós temos que ter um momento de reflexão. Quando nós temos esse momento de reflexão, nós paramos para poder pensar em Deus. Paramos para poder pensar na palavra do Eterno. E aí então o que acontece conosco? O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar. Porque a Bíblia diz que Jesus foi, Yeshua HaMashiach subiu e deixou o Espírito Santo para nos consolar. Carolina, Deus abençoe, para nos consolar. Então Jesus veio para salvar, para nos ensinar o caminho, mas ele deixou o Consolador. Ele disse, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos não, desamparados não, eu estou com vocês. E aqui também está dizendo para Josué, o próprio Deus está falando para ele, que ele precisava de passar o Jordão com todo aquele povo, ele tinha uma grande responsabilidade. E nós também temos responsabilidade diante de Deus. Mas nós vemos que quase ninguém sabe pensar demais. Pensar muitas coisas. A maioria do ser humano não consegue pensar muitas coisas ao mesmo tempo, porque dá um chute na cabeça, né? Dá um revertério. Por quê? Ele começa a consumir muitas informações com um ritmo muito acelerado e sem filtrar. É o que acontece. Aí ele não consegue de maneira nenhuma fazer com que cada um dos problemas seja resolvido. Então, aquela situação que ele está vivendo, ele não consegue refletir, pensar, analisar e aquilo ficar em ordem na cabeça dele para poder ele recomeçar a vida dele, pensando em outras coisas, o qual vai deixá-lo tranquilo. O cérebro, o nosso cérebro, ele perde o controle das nossas emoções. As nossas emoções, quando elas são muito exacerbadas, são muito exageradas, o nosso cérebro não consegue controlar nossas emoções. Ele entra em parafuso, ele entra em choque. E nós não temos o controle automaticamente das nossas vidas. Porque se o cérebro não estiver funcionando conforme se deve funcionar, nós não temos o controle das nossas emoções, automaticamente nossas vidas vão ser dilaceradas. Nós vamos sofrer demais. Por quê? Porque não temos o controle que precisamos ter. E a Bíblia fala o quê? Que nós temos que ter o domínio próprio. E esse domínio próprio vem da onde? Do Eterno. Vem da palavra do Eterno. Ele nos ensina a ter o domínio próprio. Nós temos que ter o equilíbrio. Muitas vezes o ser humano não é equilibrado. Ele já pensa tudo e não filtra e ele fica desequilibrado, onde ele fica doente, né? Aí o que pode acontecer? Ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Por quê? As duas caminham juntas. Ansiedade e depressão. Por mais que as pessoas achem que ansiedade e depressão são opostas, esses dois quadros podem coexistir. Quer dizer, eles dois podem coexistir e muitas pessoas acham, não, eu sou depressiva, mas não sou ansioso. Eu sou ansioso, mas não sou depressivo. Irmãos, se você começar a meditar, ver que você está naquela ansiedade, o que vai acontecer? Automaticamente,
você vai ver que não parece que não tem solução ao seu problema e você começa a sentir uma tristeza, porque você não vê solução. Você começa a sentir uma angústia. Aí então você vai ficar sem vontade de se alimentar. Ah, não vou almoçar hoje não. Ah, eu não vou jantar hoje não. Não vou tomar banho não. O que significa isso? A sua ansiedade está levando à depressão. E a Bíblia está falando que nós temos que fazer o quê? Nos animarmos. Porque se nós estivermos animados no Senhor, na palavra do Eterno, tudo isso vai passar. Porque quem nos anima e nos dá força é o Senhor. E não há regra, não existe regra. A depressão pode levar à ansiedade. E a ansiedade pode levar à depressão. A pessoa pode estar depressiva, fica na cama batida e sentir ansiedade. Aí agora não vai resolver nada, não sei o que eu estou sentindo, aí começa a somatizar no corpo, sentir que está com dor no corpo, dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, e começa a sentir porque somatiza no corpo da pessoa, né? Tanto a depressão quanto a ansiedade. Mas pode ser difícil identificar logo você mesma. Se tiver uma profissional, como graças a Deus eu sou da área, psicanalista, conforme a gente vai trabalhando com o paciente, a gente consegue detectar que as duas estão caminhando juntas. Tanto a ansiedade quanto a depressão. Ou então, a depressão levando a ansiedade, ou a ansiedade levando a depressão. O profissional é que vai saber. Você pode até imaginar. Ter os sintomas, mas não sabe originado de onde. De onde vem. Por que vem? E nós já vimos na outra live que muitas coisas do seu passado te faz ficar ansioso. Muitas coisas do seu passado te faz ficar depressivo. E você não sabe lidar com isso. Porque você não se lembra conscientemente, porque está lá no seu subconsciente, e de repente você sente uma angústia que você passou alguma coisa lá no seu passado, anteriormente, você teve um problema que te marcou, te machucou. E aquilo está lá dentro de você. E de repente você começa a sentir a mesma sensação, mas você não consegue detectar o problema. Amém? Você não consegue detectar o problema. O ideal para isso, que hoje em dia está assim, um negócio sério, é buscar um especialista e ficar de olho nos sintomas dos dois problemas na sua vida. Ver o que você sente, sentir mais ou menos, saber, conforme nós vamos estar aqui fazendo a live, eu vou começar a explicar para vocês os sintomas de cada um especificamente, para você poder saber detectar o que é a ansiedade e o que é a depressão. Ou se os dois estão caminhando juntos, para que você a gente possa trabalhar com você muito superficialmente, você vai procurar um especialista para estar te auxiliando, para você, se for preciso tomar um remédio. Às vezes a pessoa fala, não vou tomar remédio, vou psicólogo, não vou psicanalista não vou psiquiatra, não sou louca. Gente, isso não é loucura não, isso é normal. Nós somos seres humanos. Nós temos na cabeça tudo isso. No nosso cérebro tem o medo, a ansiedade. Por isso que a Bíblia fala, não tenha medo, porque tenho medo. Lançai somente a vossa ansiedade. Porque realmente, olha só, a Patrícia Carafa escreveu assim, eu tive muitas crises de ansiedade e com a misericórdia de Deus e muitas terapias com esta bispa abençoada, fui curada, palavra abençoada. Realmente, ela foi uma das minhas pacientes e Jesus curou. Ela tinha uma ansiedade muito exagerada. Dava crise nelas assim horríveis. Achava que já ia morrer. E ela foi uma das minhas pacientes e Jesus curou também, porque eu uso a palavra, né? Além de usar aquilo que eu aprendi secularmente na faculdade, eu uso a palavra também e oro. E Deus faz a obra. E não é só ela, que tem mais pessoas que podem testemunhar também, que foi curada através do trabalho que nós fazemos, né? De terapia. A ansiedade e a depressão são problemas distintos. São duas coisas distintas. Cada uma com suas próprias características. Por isso eu estou dizendo, e conforme nós vamos falando, vocês vão analisando e vendo o que é que você tem
Ansiedade ou depressão? Porque as duas caminham juntas, mas as características são diferentes. E muitas vezes são até consideradas opostas, totalmente opostas. Tem nada, eu não tenho depressão, não. Eu não tenho essas coisas, eu não sinto isso. Eu não sou ansiosa, mas nós vamos analisar e vamos ver que realmente tem, através da análise que a gente vai fazer. Na realidade, essas duas condições podem sim coexistir em uma mesma pessoa. Então, a mesma pessoa pode ser depressiva e ansiosa. E aí fica mais grave ainda a situação, viu? Porque uma coisa prejudica a outra. Porque fica mais exacerbada a ansiedade e ela fica depressiva, não sabe o que tudo tomar. Aí ela, com aquela ansiedade toda, passa mal, começa a sentir vários sintomas, vai até em alguns médicos que não são da área, e os médicos vai dar o que? Dipirona, paracetamol, vai dar essas coisas. E a pessoa continua da mesma situação. Ou então fala a pessoa, vai para casa, toma lá um chá e você vai ficar bom. Não é assim que funcionam as coisas. As coisas não funcionam assim. E nós vemos que é bíblico. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. E nós lemos também, na última live que nós fizemos, foi através de Isaías. Sobre Isaías. Isaías estava o quê? Angustiado. Ele estava ansioso, ficou ansioso pelo que ele tinha que fazer, proclamar salvação ao povo de Israel. Então ele ficou muito ansioso, porque por aquilo que Deus mandou ele falar ao povo de Israel, ele então entrou em quê? Em ansiedade. Ele é profeta, mas ele era homem como nós somos. Ana Maria, Pai do Senhor, querida. Então, ele era homem como nós somos. Passivo também de estar doente. E ele sentiu essa angústia, essa tristeza, esse medo da responsabilidade que ele tinha de levar ao povo a salvação. Que salvação? Falar a verdade, que eles estavam errados, para tirá-los da situação difícil, salvá-los da situação difícil e levá-los para um lugar onde eles pudessem estar na presença do Altíssimo, em oração, em consagração, em jejum, e o Eterno trabalhar na vida deles. E ele entrou em ansiedade, ficou angustiado. Depois nós vamos ver também a palavra sobre Elias, que entrou em depressão na caverna. Vamos trazer também essa palavra para vocês, em nome de Yeshua. E nós vemos que é impressionante como que as pessoas, elas envolvem um comportamento que atrapalha a rotina dela. Quando ela tem ansiedade ou ela tem depressão, vou dar só um exemplo da pessoa ansiosa. A pessoa, quando ela é ansiosa, ela se torna uma pessoa com a mente desorganizada. Como, bispa? Por exemplo, ela levanta de manhã e ela tem que arrumar a cama dela. Mas ela sabe também que ela precisa fazer o lanche do filho que vai para a escola. E ela sabe também que ela tem que preparar alguma coisa se ela não tiver a pessoa que trabalha para ela. Débora Marina, beijo, meu amor, minha filha. Então ela sabe que ela vai ter que preparar o lanche para o filho, às vezes não tem uma pessoa que trabalha para ela, e ela vai ficar muito preocupada. Então ela a cabeça dela vai ficar um turbilhão, que ela não sabe o que ela faz primeiro, porque ela olha no relógio e ela está atrasada. Então, quando ela está atrasada, a rotina dela é atrapalhada. Aí ela não sabe se ela vai deixar a cama arrumada, se ela vai arrumar o lanche do filho, se ela vai deixar o arroz lavado, ou se ela vai... Não sabe. Então, o que vai acontecer? Ela está desorganizando. O cérebro dela está desorganizado, porque ela está o quê? Ansiosa. Ansiosa pelos afazeres que ela tem a fazer naquele momento, naquele dia, mas ela está atrasada. Ela perdeu o horário. E às vezes ela perdeu o horário por quê? Porque ela esteve tão ansiosa pelo dia anterior que ela não conseguiu dormir à noite. Olha só, irmãos, uma coisa leva a outra. Ela não conseguiu dormir à noite. Então ela fica
vai dormir fora do horário, perde o horário de manhã. Olha, está escrito aqui, a Débora escreveu assim: estamos sendo fortalecidos pela palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus que abençoe, fortaleça mesmo. Nós precisamos de ser fortalecidos pelo Eterno. Por isso, anima-te. Nós seremos vencedores, já somos vencedores em Cristo Jesus. E nós vemos que gerando um prejuízo social. Por quê? Porque quando a pessoa ela atrapalha a rotina dela, ela vai atrapalhar todo aquilo que ela tem para fazer na área da sociedade. Quer dizer, a convivência com a família, no trabalho, a convivência social dela vai ser atrapalhada, vai ter prejuízo. Vai chegar no serviço atrasada, vai levar uma bronca do chefe, vai ficar nervosa, mais nervosa ainda, mais ansiosa. E aí já fica depressiva porque fica triste. E agora o que eu vou fazer primeiro? Cheguei atrasada no trabalho, o chefe chamou atenção. O que é que eu faço primeiro? E ele manda chamar na sala. Que será que o chefe vai falar comigo? Será que vai me mandar embora? Aí a cabeça vira um turbilhão. Vira assim um negócio, um desespero. Então esse é o quê? Prejuízo social. Porque se você estiver tranquila e calma, você vai chegar lá, vai entrar na sala do seu chefe, vai cumprimentá-lo e vai falar: estou às ordens. Você quer falar comigo? Vai sentar tranquilo e vai ouvir. Se você estiver ansiosa, sua cabeça estiver aquele turbilhão, porque a sua rotina mudou, você vai ter um prejuízo. Porque você vai chegar, olha, o negócio é o seguinte, eu cheguei muito atrasado, mas falando umas coisas que ele não quer ouvir. E às vezes não é nem por isso que ele te chamou. Você antecipa a situação de uma coisa que não vai acontecer. O seu chefe quer dizer para você: olha, você chegou atrasado, vai falar: olha, tem aqui esse serviço para você fazer agora, por favor, faça para mim. Dá para você fazer depois isso aqui para mim? Às vezes o chefe até quer te dar um aumento de trabalho, um aumento de salário, e você está preocupada e já passa na frente de falar coisas antecipadamente que não vai acontecer. E isso é um fator de prova que você é uma pessoa ansiosa. Está tendo prejuízo social em comportamento. Prejuízo social, profissional e nos relacionamentos interpessoais de forma geral. Você já chega no trabalho, chega na igreja, onde quer que seja, ou mesmo dentro de casa, chegando dentro de casa, já chega jogando a bolsa, já chega bravo, nervoso, entra na igreja, não dobra o joelho para orar, porque já está cheio de nervosismo, cheio de ansiedade, se levantei atrasado para ir para o culto. Tem gente que só chega atrasado na igreja, né? Mas é assim, não dorme de noite, aí chega atrasa para a hora para o culto, chega lá quase no final do culto, já chega com sono da dorme na igreja, enfim. O que é isso? O que está acontecendo com ela? Ela está tendo prejuízo social e no relacionamento interpessoal. Isso é muito sério. Medite você que acontece isso com você, deve estar acontecendo com vocês isso, você está tendo prejuízo interpessoal. Que as pessoas começam a perceber que você é uma pessoa que parece que vive no mundo da lua. Né? Que vive assim, não percebendo as coisas, não prestando atenção naquilo que é bom para você, aquilo que vai te transformar, que vai te mudar, que vai te moldar, né? Então é assim, a ansiedade leva à depressão ou é o contrário? O que acontece? É a depressão, a ansiedade que leva à depressão ou a depressão que te leva à ansiedade? Não tem como saber exatamente. Muitas vezes os sintomas acontecem simultaneamente, na mesma hora. Você tem sintomas de depressão, sintomas de ansiedade. Tenho lidado com pessoas assim. E síndrome de pânico também, que depois nós vamos falar sobre isso na outra oportunidade. Então são vários fatores que te levam a ter sintomas simultaneamente. E você fica sem saber como agir, não sabe o que é e fica desesperado. E o que acontece é que a relação entre eles não pode ser tão simples de ser identificado. Porque é tão confuso e tão parecido que só Maria Aparecida,
um abraço. É tão confuso e tão parecido que dá a impressão que você está ansiosa. Não, eu estou depressiva. Eu estou depressiva, não estou ansiosa. Não, eu estou com síndrome de pânico. Eu não sei o que eu estou sentindo. E aí começa a passar mal. Preciso correr para o hospital. Chega no hospital, às vezes o profissional não é. Quando ele não é da área, o que ele vai fazer? Toma soro. Taca um diazepam. Taca um clonazepam em tu. Que é isso mesmo que você toma, né? São os remédios. Que a gente sabe que são esses remédios que aplica, né? Toma um Rivotril. E vai. E aí toma, aplica, você relaxa. E volta para casa e acha que está curado. Mas não é assim. Tem que ser feito um tratamento de observação, uma anamnésia, procurar saber de onde vem, qual é a origem, quando começou, por que começou, qual é a parte da sua vida que precisa ser trabalhada. Você precisa aprender, buscando ajuda profissional. Ah, mas eu sou crente, Jesus já levou sobre ele as dores. Levou sim. Mas por que então os profetas da Bíblia tiveram tantos problemas? Por que Elias precisou ir para a caverna? Depressivo. Por que Josué precisou de Deus mandar animar? Medo. Por que Adão escondeu de Deus? Medo. Desobedeceu e ficou com medo. Por que Ezequias precisou orar no canto para poder não morrer? Não queria morrer, estava com medo. Estão entendendo, irmãos? Que nós somos seres humanos. Não é porque você é evangélico que você... Eu acredito, eu creio, vocês viram o testemunho, Jesus cura mesmo. E o tratamento que eu faço o tratamento secular, mas dentro da palavra, porque eu sei que tem tudo na Bíblia. Mas nós precisamos de ajuda. Quantas vezes as pessoas estão deprimidas pelo fato de não ter com quem falar? Não tem confiança em ninguém. Não existe, hoje em dia, você fala uma coisa para a pessoa, ela vai contar, vou te contar, mas não fala para ninguém não. Aí ela conta para o outro pega e fala para o outro, não conta para ninguém não. E aí vai a fofoca. Quando você pensa que não, todo mundo está sabendo da sua situação. O que acontece? Você vai ficar mais depressiva, mais angustiada, mais triste e não vai ter solução do seu problema. Porque hoje em dia é muito difícil realmente você encontrar pessoas sinceras. Pessoas que você pode confiar nela. É muito difícil. Tudo isso por quê? Por conta da situação do próprio mundo. Da incredulidade, da mentira, da falsidade, da hipocrisia, da ganância, da inveja. E tudo isso tem que ser repreendido em nome de Yeshua HaMashiach. Tudo isso. E nós temos que viver o que a palavra de Deus nos manda fazer. E nós sabemos que muitas vezes o sintoma acontece simultaneamente e essa relação não pode ser identificada. Como que... Hoje em dia é o meu primo, parabéns, estou falando parabéns, primo, parabéns para você, Deus abençoe, obrigado por estar me assistindo. É um prazer tê-lo conosco. Então nós vemos que nós temos que aprender. Deus te abençoe também, meu primo, você, Elizabeth, sua esposa, sua filha está nos Estados Unidos, Deus abençoe você, seu genro, sua família, Deus abençoe cada membro da nossa família, né? Família Madeira, glória a Deus. Então nós precisamos saber que tem uma coisa muito interessante que acontece com a depressão. Acontece desconforto gastrointestinal. Quando você está muito ansioso, presta bem atenção. Você começa a comer alguma coisa, primeiro que você perde a vontade de se alimentar. A ansiedade é tão grande que você perde. E quando você vai comer, você não tem aquela tranquilidade, aquela paz de se alimentar, de mastigar conforme se deve. Quando você não mastiga quando se deve, a comida não faz digestão. E aí você começa com um problema de gastrite, com problema de intestino, né? O bolo fecal é difícil de descer, você tem dificuldade de ir ao banheiro, fica tudo preso. Irmãos, é sério. A ansiedade, a depressão é coisa séria. E a Bíblia fala sobre isso para nós. Deus é maravilhoso. Quando Deus fala para Josué para ele animar, é porque ele estava triste.
Ele estava depressivo e ansioso em saber quem ia ocupar o lugar de Moisés. Preste atenção na palavra do Senhor. Às vezes a gente lê superficialmente e não presta atenção nos detalhes. E ele era um homem de Deus, mas ele era como nós somos, de carne e osso, de pecado. E ele estava propenso a sofrer todo tipo de enfermidade, sim. Deus nos guarda, mas nós temos a propensão de sofrer. E nós temos então que conhecer mais a palavra, procurar mais ao Senhor, ler mais a Bíblia, perdoar, observar, não ficar julgando as pessoas que muitas vezes se julgam. Às vezes a pessoa está com dificuldade e ela está passando por um problema tão difícil de angústia, ou em casa problema com a esposa, ou com os filhos, às vezes até mesmo precisando de algum alimento, e está julgando. Olha como a pessoa veio no culto hoje, está triste, não fala com ninguém, não me deu a paz do Senhor, não olhou para a minha cara. Irmãos, isso é contra a palavra do Eterno. Nós temos que viver em novidade de vida. E nós temos que ter o quê? O controle. Porque a pessoa se vê triste e ela fica o quê? Sem energia. Toda pessoa triste, ela fica sem energia. Josué estava sem energia. Josué estava triste. Por isso que o Senhor falou para ele: anima, porque a pessoa triste, ela tem ânimo? Não. Ela é desanimada. Então nós vemos aqui na palavra que nós temos que ter o controle com relação à tristeza. Estou triste hoje porque não deu certo tal coisa. Mas será que era da vontade de Deus? Será que era o momento de Deus? O tempo de Deus não é o mesmo tempo que nós. É diferente o tempo de Deus. Nós temos que saber esperar em Deus, confiar em Deus e buscar ajuda de especialista. E a pessoa, quando ela está sem energia, mesmo ela tendo motivo para fazer o que precisa, ela não tem ânimo. Ela não tem ânimo. Quando a pessoa está triste, sem energia, ela está desanimada. Assim estava Josué. Triste, sem força, sem energia, fraco, desanimado. E ele estava sem ânimo. Está aqui, Josué. Vocês já tinham pensado nisso? Vocês já tinham imaginado o que aconteceu com Josué? Como é triste perder alguém que você ama tanto, que você confia tanto, que é seu líder, que conduz você no caminho certo, o caminho de Deus, o caminho do Eterno, e você perde essa pessoa. A tristeza que você fica. Era normal, entre aspas, ele ficar triste. Porque ele era um ser humano. Mas Deus não queria que ele ficasse triste. Ele poderia chorar, como Jesus chorou. Ele poderia até ficar triste, mas ele ficou tão triste, sem energia nenhuma, sem saber que atitude ia tomar, que precisou de Deus falar para ele: Josué, anima, te anima, porque eu estou com você. Você pode chorar, você pode ficar triste, mas tenha ânimo. Ânimo em quê? Em saber que você vai conduzir o povo para a terra prometida, aleluia. Que você vai ultrapassar o Jordão, como eu havia prometido para o meu filho Moisés. Irmãos, é maravilhoso saber que o Senhor está conosco no momento de aflição. Saber que o Eterno está conosco no momento que nós estamos tristes, angustiados. No momento que nós estamos olhando, nós não vemos saída. Deus é a nossa saída. Ele diz: eu vou te guardar na sua entrada e na sua saída. Por quê? Porque Ele está com você. Na entrada e na saída. Aonde você estiver, Deus vai estar com você. Porque está na palavra do Senhor. E ainda aqui no versículo 3, fala: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Glória a Deus. Interessante que às vezes eu vejo as pessoas ministrarem: olha, eu vou botar, o Senhor diz que onde eu botar a planta do meu pé vai ser nosso. Mas a Bíblia que está falando para Josué, não é para mim. É para Josué que está falando. Deus pode falar para você e para mim, mas no momento propício, no momento certo, para algo certo.
Então Deus aqui estava dizendo para Josué, que onde ele colocasse o pé dele, porque Josué iria fazer a caminhada que Deus havia prometido para o povo de Israel. Então Deus está falando aqui com quem? Com Josué. Uns falam, aquele carro daquele homem que está passando ali tem que ser meu. O decreto que é meu. Não é assim não, irmão. Deus foi para o outro, foi para você não. Deus vai te dar sim. Mas calma, não queira que é do outro não. É assim que a Bíblia fala. Márcia Paulino, Deus abençoe, meu amor. Então, Deus é assim conosco. Nós não podemos querer o que é dos outros, não. Nós temos que querer aquilo, aceitar aquilo que Deus tem para você, o que Eterno preparou para você. É tudo de bom, é o que nós merecemos. Deus nos conhece, Deus nos dá o que nós merecemos, o que nós precisamos. E na hora que nós merecemos receber, que nós estamos em condição de receber o que Deus tem para nos dar. No versículo 4 fala, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Irmãos, quando ele fala aqui, a terra dos heteus, às vezes eu fico meditando, porque eu gosto muito de meditar a palavra, eu gosto de ler a palavra, quer dizer, significa o quê? Ô Thalita, beijo. Significa que já existia pessoas na terra aonde Deus havia dito que levaria o povo dele. Olha só que interessante. O Senhor antes não falou onde você colocar o planta do seu pé será seu, porque ele já havia prometido para Moisés que Canaã seria a terra do povo dele. Então, teve um lugar onde ele ia passar que já tinha pessoas lá, mas essas pessoas iam ser destruídas, iam sair de lá, porque o povo de Deus ia chegar e quem comanda é Deus. Se Deus prometeu uma coisa para você, aguarde, espera. Que no tempo do Senhor pode ter Eteu, Cananeu, Eveu, Jebuseu, pode ter o eu que for, que Deus vai tirar. Amém? Deus vai estar na sua frente, o Eterno vai estar na sua frente, com você. Ele envia o anjo, a Bíblia fala. Eis que eu envio o anjo diante de ti, para te guardar em todo o teu caminho. Assim Deus fez com Moisés, assim Deus fez com Josué, e assim Deus quer fazer contigo. E ainda fala mais aqui no versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti. Ninguém. O que é susterá? Ninguém vai ficar sustentado, ninguém vai ser forte diante de você, porque eu vou derrubar. Ninguém vai ser forte diante de você. Ninguém vai te suster, ninguém vai continuar de pé, ninguém vai te afrontar e vai ficar de pé, porque eu vou derrubar. É assim que eu estou falando para você hoje. Quem está na sua frente tentando te derrubar? Creia nessa palavra, toma posse dela. Fala, Senhor, o teu anjo está diante de mim. Derruba agora meus inimigos, em nome de Yeshua HaMashiach, porque só o Senhor pode derrubar. Me dá ânimo para que eu possa crer que o Senhor está comigo, porque a sua palavra diz, Cristiane, Pai do Senhor, sua palavra diz que nós clamando ao Senhor, Ele vai atender nossas orações, Ele vai responder nossos pedidos, mas nós temos que estar com a nossa vida de acordo com a palavra. Nós temos que ser pessoas cristãs de verdade. Não é cristão, Adriano, não é cristão como tem muitos hoje em dia, não. Só tem nome. Só tem nome de cristão. Nem são cristão, de crente. Que crente tem o capeta é. Conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Tem nome de crente. Vai na igreja só de vez em quando. Não sente prazer em ir à igreja. Eu sinto prazer. Minha maior alegria é ir para a igreja. Um dia antes, toda vez que eu vou para o culto, um dia antes eu estou arrumando minha roupa. Ah, não, eu arrumando minha roupa, minha oferta, eu já separo, põe na Bíblia, porque eu tenho prazer em ir para a casa do Senhor. Então, aonde eu puser a planta do meu pé, que lá vai ser meu, lá vai ser meu. O lugar onde eu vou ficar servindo ao Senhor, onde o Senhor vai estar ouvindo minha oração, e através disso aí, Yasmin, Pai do Senhor, através de tudo isso que vai acontecendo, Deus vai trabalhar. Maria José, palavra tremenda, tá falando ali. Oh, glória a Deus, amém. Cíntia, beijo, Cíntia.
Faz para os irmãos aí de Montes Claros, irmã Cláudia, Fernandes, Williane, todo mundo aí. Beijo para todos, amo vocês. Logo, logo estaremos na igreja aí, né? Nossos irmãos lá de Montes Claros, Minas Gerais, que estão assistindo também, de Mirabela, do Paraná, onde nós temos congregação. Deus está fazendo a obra, graças a Deus. Aleluia! E aí fala, como fui com Josué, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Assim como ele foi com Josué, com Moisés, ele vai ser com Josué. Assim como ele foi com Josué, ele será com você. Ele será comigo. Ele será conosco. Sabe por quê? Porque nós vamos continuar obedecendo a palavra dele. Nós vamos continuar orando, clamando, suplicando, entendendo que nós somos escolhidos pelo Senhor, mas nós temos que ser humildes diante do Senhor. Perdoar, pedir perdão, arrepender do nosso pecado todo dia. Porque a Bíblia fala, Carolina, beijo, porque a Bíblia fala que aquele que for fiel até o fim, então será salvo. Então será salvo. Não é ser fiel um pouquinho e quando chegar perto da... Eu conheço muita gente que diz que é salvo para sempre, e na minha Bíblia está escrito isso não. Tem que permanecer até o fim. Então aqui está falando que o Senhor não deixaria e nem o desampararia nunca. Aonde ele estivesse, Deus prometeu. Mas existia uma condição. Ele precisava ser fiel ao Senhor. Se Deus confiou a obra na mão de Josué, porque Deus conhecia o coração de Josué, e Deus sabia que Josué era um homem digno de continuar a obra de Moisés. Então nós temos que ter muito cuidado em obedecer ao Senhor, em fazer a obra do Senhor. Então nós vemos que, pela palavra de Deus, nós temos que ter o controle da tristeza, o controle da energia, tem que ter energia, quando vier a tristeza nós temos que clamar ao Senhor, ter cuidado de nos alimentarmos direitinho, mastigar bem o alimento, engolir direitinho, porque senão vai ter problema gastrointestinal, e aí o negócio fica complicado, né? Porque o negócio fica feio. Por quê? Porque quando você está dessa maneira, você pode ter mais angústia ainda. Ah, eu estou passando mal, meu filho, manejo para o Senhor. O meu fígado, meu estômago está ruim, não sei o que está acontecendo comigo. Aí você começa a ficar angustiado. Aí quando você começa a ficar angustiado, você fica ansioso. O que será que eu tenho? Será que eu estou com doença ruim? O que será que vai acontecer? Será que eu vou dispor do estômago? Então, não pode. Da mesma forma que acontece isso, uma pessoa com ansiedade que sofre muito com preocupações excessivas. Tem pessoas que ela tem tanta preocupação na mente, com coisas que, igual como eu já falei aqui, excessivas, coisas que não vai nem acontecer, mas a pessoa já está prevendo que vai. Já está lá, não vai acontecer. Então ela tem essa ansiedade muito, sabe, expressiva, muito assim, excessiva demais. Ela acaba o quê? Pensando obsessivamente. O que é obsessão? É uma coisa que fica na cabeça assim, não vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e não é verdadeiro. Sabe? Fica com obsessão na cabeça, uma coisa para ficar doida, porque aquilo não sai da cabeça da pessoa. Torna-se uma obsessão. E essa preocupação excessiva acaba pensando em obsessividade em uma mesma questão e não consegue regular a situação. Ela começa a pensar tanto na situação, tanto no problema, tão angustiada que ela fica, tão, sabe, depressiva e tão ansiosa com aquela obsessividade que ela tem, daquilo no que vai acontecer. Ela fica prevendo só coisa ruim. Ela só prevê coisa ruim. Quando a pessoa está obsessiva numa questão, Natasha, amém, palavra renovo abençoada, amém, grande mulher de Deus, que o Senhor Yeshua nos abençoe, amém. Ore por nós, para que Deus continue abençoando, nos dando palavra de vida eterna, porque a honra e glória pertence a Ele, amém? Então, nós vemos aqui que a pessoa não pode, sabe, ter muita essa obsessão na mesma questão, não, e fica lá, não, será que eu consigo fazer isso? Rogério Paulino, Pai do Senhor, irmão Rogério, que saudade, a paz, querido, Deus abençoe, a gente precisa se ver qualquer dia. Deus abençoe, meu irmão. A sua esposa também, Deus abençoe. Então, aqui nós vemos que nós, às vezes, não conseguimos regularizar a situação por conta da obsessividade, né? Com o passar do tempo, o sofrimento dessa condição de ser obsessivo,
ela vai ficando debilitada, se achando inferior. Então, com essa obsessão que ela tem, a pessoa começa a ficar debilitada. Porque ela fica, parece que não tem saída. Aí ela fica, não vai ter saída. Não vai ter jeito na minha vida. Minha vida tá muito, tá terrível. Aí isso acontece comigo porque eu sou inferior mesmo. Nada dá certo pra mim. Com fulano dá, mas pra mim não dá. Não sou capaz de fazer nada. Eu começo a fazer e não termino. Irmão, isso é maligno. Isso é maligno. Tem que ter bom ânimo, como diz a palavra do Senhor. E tudo isso vai deixando a pessoa o quê? Sem esperança, melancólica, começa a ficar triste, não tem mais razão de viver. Por que eu vou viver? Eu ouvi tanta gente falar, por que eu nasci? Não, eu nasci porque Deus quer que você nascer, você tem um plano na sua vida, você tem só que procurar na palavra de Deus, buscar ir para a igreja, orar ao Senhor, dobrar seus joelhos, se humilhar e arrepender dos teus pecados, que Deus vai te revelar o que Ele tem para fazer na tua vida. Você não pode ficar melancólica, o que será que Deus tem para fazer na minha vida? Eu não sei. Por que será que... Não, isso significa que Rosália, apareceu a irmã Rosália, saudade, Deus abençoe. Significa o quê? Que o sintoma da depressão está chegando. Olha aí, já está aprendendo. Quando você está com muita ansiedade, pensando obsessivamente na mesma questão, não consegue regularizar a situação, está sempre preocupado com a mesma coisa, o passar do tempo, o sofrimento dessa condição, ele vai te debilitando. Quando você vai ficando debilitado, você vai ficando se sentindo... Márcio Lopes, Pai do Senhor, irmão Márcio, um abraço para a irmã Cíntia, o pessoal todo aí. Então você vai ficando o quê? Desesperançoso, a esperança vai acabando. E quando você vai acabando as esperanças, você vai ficando melancólico. Tem crente que é melancólico, né? Vive na melancolia, não dá certo pra mim, eu tô procurando trabalho faz tempo e não consigo, irmão, não sei o que acontece comigo, né? Porque não sei, eu vou lá, não dá certo. Irmão, eu vou lá agora em nome de Jesus, e se esse trabalho é pra mim, pois Deus já abriu a porta, eu creio que a porta de Deus abre e ninguém fecha. Aleluia! É assim, irmão, é fé, não é melancolia não, é fé. Tem o crente melancólico, tá cheio de crente melancólico, reclamando da vida. Às vezes você vai conversar com a pessoa só tem que reclamar. Ele não tem uma bênção para contar. Só reclama. Significa que ele está chegando na situação da depressão. Você está dessa maneira? Preste atenção. Você está com sintoma de depressão. No Márcio Lopes. Deus abençoe. Então, está no sintoma de depressão. No entanto, é preciso compreender que existe uma diferença entre ter o sentimento de ansiedade, que é um sentimento que você tem, né, dentro de você, e ter de fato um transtorno ansioso. Por quê? Vamos explicar aqui por quê. Quando você tem o sentimento de ansiedade, um sentimento é uma coisa que vem e passa, certo? Eu tenho um sentimento de, por exemplo, vou cair ali. Tô triste, tô com medo, sentimento de medo. Ali vai acontecer uma coisa pra mim. Mas depois você vai fazer outra coisa, esqueceu, passou o sentimento do medo. Então esse é o sentimento da ansiedade. E o transtorno ansioso, como o transtorno do pânico, as fobias, que nós vamos aprender também sobre isso, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do estresse pós-traumático, da pessoa sofre um acidente, né? São os exemplos de que realmente a pessoa está doente. Então você tem como saber se você está doente ou não. Amém? Através do estudo que nós estamos fazendo, nós vamos aprender muito isso. Se você está com sintoma de depressão, se você tem fobia, se você está estressado, se você tem um transtorno generalizado da ansiedade, se você tem o estresse, se você é bipolar. Tudo isso você vai aprender de graça aqui. Vou estar ensinando o básico, né? Para vocês poderem ter noção quando vocês têm que procurar um profissional. Tá bom, meus queridos? Então, deixa eu ver que horas são. Já tem uma hora que eu estou falando, né? E sei que os irmãos estão gostando, porque eu estou amando. Eu amo falar da palavra do Senhor. Eu vou só ler aqui mais um versículo. No versículo 6, diz assim. Olha só que lindo. Esforça-te e tem muito bom ânimo.
Nós não falamos de melancolia? Melancolia é a pessoa que está triste. E aí estamos falando com o quê? Se esforçar. Para você sair da melancolia, você tem que ser uma pessoa esforçada. Não, eu vou sair dessa. Deus está comigo. Não é achar que, não, eu mesmo saio. Muita gente que fala assim, eu mesmo oro, eu mesmo faço, Deus faz. Não. Pede alguém para te ajudar. Pede ajuda de alguém. De um outro ser humano que você possa confiar. Né? O Senhor foi que falou para ele. Não foi ele sozinho que imaginou que eu tenho que me esforçar. Não. O Senhor falou para ele, esforça-te e tem bom ânimo. Significa que tem um ânimo que não é bom. É aquele o ânimo passageiro, né? Você tá, ao mesmo tempo que está animado, já não está mais. Então você tem que ter um ânimo bom, persistente. Eu creio, né? Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Deus havia feito um juramento que ele daria terra para o povo de Israel. Então, porque Deus havia dito, ele tinha que crer, confiar, se esforçar e se animar. E ele passou por várias fases, ansiedade, depressão, angústia, tudo isso Josué passou. Mas Deus deu para ele tudo aquilo que ele havia prometido. Se a gente for continuar falando aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então nós vamos terminar agora. E hoje que dia? Sábado, quinta-feira, em nome de Yeshua HaMashiach, às 20h30, nós estaremos novamente fazendo uma live, continuando com esse estudo bíblico e ensinando a vocês os sintomas da depressão, que é o que está afetando hoje o povo na situação desse vírus maldito do inferno, que está assolando todo mundo, e muita gente está morrendo de depressão, está na cama. Já recebi pedidos de oração, meu telefone não para de tocar, de oração, jovens querendo suicidar, pessoas querendo morrer, depressivos por conta do vírus. Esse vírus veio realmente para poder matar. Também eu tenho algumas revelações que eu preciso falar para os irmãos também que o Senhor me deu, inclusive hoje de manhã, mas outro dia eu vou falar. Sejam atentos, conforme a gente vai estudando, a gente vai falando, Deus vai mandando, a gente vai passando para os irmãos. Vocês vão ver o que é que Deus tem falado conosco dentro da palavra. Porque quando Deus me dá a revelação, eu vou procurar na palavra. Tem que estar lá. Se não estiver lá, não é de Deus. Tem que repreender. Então, saber que Deus está falando. Deus está nos orientando. Se você falar, tem muitos crentes acomodados. Ah, que nada, esse negócio vai passar. Deus está no controle. Deus está no controle sim. Mas no controle da vida daqueles que servem a Ele. Porque tudo está acontecendo, quando foi lá em 2 Crônicas 7:14, ele falou assim, se o meu povo que clama pelo meu nome. Quando ele falou para Josafá, ele falou para Josafá do povo dele. Quando ele falou no Salmo 79, ele falou do povo dele. É o povo de Deus. E tudo isso vem por conta do povo de Deus que não é obediente, que é rebelde. Deus permite essas coisas. Sabe? Deus permite que o diabo faça. Entendeu? Que muitos falam assim, mas o mundo é de Deus. O mundo é de Deus não. O mundo jaz no maligno. Nós somos de Deus. Nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrino em terra estranha. Se essa terra é estranha e ela tem um dono que é o diabo, ele quer dominar todo mundo. Ele quer dominar nossas vidas. Por isso, busque ao Senhor. Anima-te, esforça-te, tenha bom ânimo, clama ao Senhor, agradeça, louve, exalte o Eterno, porque assim você, nós seremos vitoriosos em nome de Yeshua HaMashiach, porque Ele é maravilhoso. Janete Gomes, Deus abençoe, a paz do Senhor. Nós seremos vitoriosos quando nós realmente clamamos ao Deus Eterno. Nós não temos que ter medo, não. Se tiver que morrer de coronavírus, vai morrer, mas vai estar com o Senhor. Mas o Senhor tem nos guardado para a gente poder não pegar essa enfermidade. Deus tem nos guardado. Tem guardado os seus, graças a Deus. Né? Nós vamos falar tantas coisas ruins e Deus tem nos guardado. Temos que fazer o que o governo OMS fala, né? A Organização Mundial da Saúde fala. A gente tem a máscara, né? A minha máscara está até aqui, eu uso a máscara. Né? A gente lava a mão, usa álcool gel. Mas quem nos guarda é o Eterno. Quem nos livra é o Senhor. Aleluia. Deus está conosco, Deus é o guarda de Israel, Deus é o guarda fiel, aleluia. Quando você crê nele, com certeza ele responde a sua oração, com certeza ele te dá saúde, com certeza ele te livra da situação difícil.
Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, príncipe da paz. Ele nos dá uma paz que excede qualquer entendimento. A paz que Deus nos dá, o mundo não sabe, não consegue entender. Não consegue. Thalícia, Pai do Senhor, o mundo não consegue entender. Às vezes está numa situação difícil, a pessoa fala, Bispo, você está tão calma, não está acontecendo nada com você. Eu lembro quando eu perdi minha filha, né? Que Deus levou minha filha e Deus me dava graça, tudo. Bispo, a gente vem consolar a senhora. Eu falei, porque Deus está comigo me consolando. Eu estou triste, estou chorando, sofrendo. Mas Deus me deu a paz. Deu a paz que excede todo entendimento. Deus está comigo. Ele não vai me desamparar. Ele diz, não te deixarei, não te desampararei. Aleluias. Eu estou contigo por onde quer que andares. Se passares pelo fogo, não vai se queimar. Se passar na água, não vai afundar. Não vai. Creia. Toma posse dessa palavra. Palavra de vitória. Palavra que cura. Palavra que liberta. Palavra que transforma o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento. Danila, Pai do Senhor, a nossa maneira de agir, a nossa atitude. A palavra transforma a nossa atitude, o nosso caráter. Somos, Senhor, uma pessoa sincera, né? O caráter de Deus, Deus é sincero, Deus é honesto, Deus busca em fazer aquilo que Ele promete, Deus não é mentiroso. Muda o seu caráter. Se você é um mentiroso, repreende que é filho do diabo. Se você é um fofoqueiro, repreende também, porque a Bíblia fala que a língua é um pequeno membro que leva para o inferno. Pede para o Senhor cortar a sua língua. Janete Gomes, Deus abençoe, glória a Deus. Por quê? O que Deus fez com Isaías? Ele queimou a língua de Isaías com a tenaz para ele ficar santificado. Pede para o Senhor queimar a sua língua. Pede para o Senhor queimar, cortar um pedaço da tua língua, que está muito fofoqueira. Porque senão você não recebe a vitória, não recebe a bênção. Vocês sabiam disso? Às vezes a gente faz as coisas, irmãos, a gente não percebe que nós estamos errados. E Deus quer transformar e quer mudar. Amém? Falei, acho que umas 3 meses que eu terminar, agora eu vou terminar mesmo. Amém? Vamos orar. Então, Rodolfo Henrique. Oh, irmão Rodolfo, Pai do Senhor, meu querido. Que saudade, irmão. Entre em contato conosco também. Os irmãos que estão entrando aqui. Irmão Danilo, né? Também está aqui. O irmão Rodolfo Henrique. Esse irmão Rodolfo é uma bênção. A esposa dele, a mãe dele, a família dele, né? Nunca mais nós ouvimos. Né? Mas nós estamos também com a igreja ainda lá em Cotia, né? Nós estamos em São Paulo, em Cotia, no Paraná, em vários lugares. Deus tem trabalhado. Vamos fazer uma visita lá em São Paulo, né? Na Avenida do Rio Pequeno, lá vai fazer uma visita para nós. Nós vimos a irmã Joana Noronha também, que está curtindo a nossa página, Missão Cristo Bem. Que Deus abençoe essa irmã, que esteve conosco muitos anos, nos abençoou muito. Deus abençoe a irmã, dê muita saúde, muita paz, dê tudo de bom para a irmã, recompense a irmã em tudo aquilo que a irmã fez por mim, pela minha família, há uns 20, 30 anos atrás, os seus filhos, que Deus abençoe, se você tiver neto também, toda a sua família, sua mãe, suas irmãs, todos os seus parentes, que Deus abençoe a vocês, viu, irmã? Irmã Joana Noronha, se você estiver assistindo, amém? Se não estiver também, que Deus abençoe. A irmã Eliane lá de Santos está nos assistindo também, a esposa do irmão Mário, saudade, nós estamos para ir em Santos também na sua casa, em nome de Jesus. Deixa eu passar essa quarentena, né? Mas Deus vai estar permitindo a paz, minha amada. Que Deus abençoe você, que Deus continue trabalhando na sua vida, continue fazendo a obra que Ele começou a fazer. Mas lembre-se que nós somos seres humanos. Nós somos passivos de sentir coisas que qualquer um outro sente, mas Deus nos ensina como nós devemos fazer para que o Senhor venha recuperar o nosso corpo físico, a nossa mente, nossa alma e principalmente a nossa ligação com o Eterno. Amém? Que Deus abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que é santa, Senhor. A Sua palavra, Pai, que é tão profunda, tão maravilhosa, que nos ensina, Senhor, como viver nos dias de hoje, Pai. A palavra que foi escrita tantos anos atrás, ó Deus, e nós vivemos hoje aquilo que eles viveram no passado. Porque a sua palavra diz que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente.
Abençoa, Senhor, cada um que está assistindo agora. Abençoa meu esposo, Senhor, o apóstolo Galvão, que está ali junto com a mãe dele, Senhor, minha sogra, Dona Leonor. Dá-la saúde, fortalece. Abençoa, Senhor, a Ana, minha cunhada, Senhor querido, toma nas tuas mãos. Dá-la saúde, Senhor, toma seus filhos nas suas mãos, seus netos, a irmã Eliane. Abençoa, Senhor querido, a Talice, cada um, Senhor, que está assistindo, a Cíntia, Senhor, Senhor, amados irmãos ali no Paraná, o Rafael, a esposa, Senhor querido, a Thalita, Senhor, irmã Miranda, Senhor, cada um, ó Pai. Se eu falar o nome de todos, eu não dou conta de falar. Ah, Senhor, a Marisa que está ali no México, Senhor, alcança aquela vida, dando a ela paz, alegria, Senhor, que ela possa ter encontro com o Senhor e ver que vale a pena servir a Ti, ó Pai. Vale a pena, Senhor amado, dizer: o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai, é aquele que controla a minha vida, a minha caminhada. Abençoa a irmã Ivone, o Rafael, a Maria Emília, cada um, Senhor, a Hanna, a Débora, os meus netos, meus genros, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, como serva do Senhor, eu quero abençoar, em nome de Yeshua Mashiach, cada um, ó Pai, que assistiu essa live, que na quinta-feira, Senhor, cada um que assistiu, possa convidar outras pessoas, ó Pai, para assistirem, porque eu sei, Senhor, tem muitas pessoas sofrendo e precisam ouvir essa palavra, Senhor, para que possam ser curados, libertos, abençoados. Dá uma noite de paz, uma noite tranquila, Senhor, para cada um dos teus filhos. E se o Senhor vier esta noite, Pai, permita que nós possamos encontrar contigo. Nos cubra com teu sangue e nos livre de todo mal, Senhor. Muito obrigada pela tua presença. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém.